Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você ainda não segue a gente, tá perdendo tempo. A gente compartilha muita dica prática bacana aqui pelo YouTube e lá pelo Instagram. Então, se você ainda não segue, @intubação com ponto depois do B. E qual que é o meu objetivo aqui hoje? Fazer com que você esteja preparado para manejar com segurança uma cetoacidose diabética. Se você não sabe, são sempre 4 decisões horárias que a gente toma quando a gente maneja esse diagnóstico que tem uma alta morbimortalidade. Vamos aprender isso de fato? Toca a vinheta. Como eu te disse, são sempre 4 decisões diárias. E a partir do que você se baseia para tomar essas 4 decisões? A partir de uma gasometria venosa. Não precisa ser uma gasometria arterial. Isso porque os valores de pH, bicarbonato e base excess de uma gasometria venosa para uma gasometria arterial são praticamente semelhantes. Entretanto, a dor da coleta é completamente diferente. Uma gasometria arterial é extremamente dolorosa, enquanto que uma gasometria venosa também dói, óbvio, mas nem tanto. Então, o que vai guiar essas suas 4 decisões é sempre a gasometria venosa que você vai coletar de forma horária numa cetoacidose. Então, mais um parêntese aqui, só para deixar bem claro. Aquele paciente que você diagnostica com uma cetoacidose diabética não é um paciente para você deixar esquecido no canto do plantão. Esse é um paciente para estar num leito monitorizado e é um paciente que você, de forma horária, precisa olhar e checar como é que está essa gasometria venosa. Vamos entender quais são as 4 decisões? Então, quando você for manejar esse tipo de paciente, qual que são as decisões que você vai precisar tomar? A primeira delas, a primeira pergunta que você vai se fazer é: como está o potássio? O potássio, ele funciona como um sinal, te dando um sinal verde, amarelo ou vermelho em relação ao início ou não da insulina. Então, o potássio, ele vai ser um guia da seguinte pergunta: eu posso ou não posso começar a insulina nesse paciente? E como que o potássio te dá essas informações? Se o potássio estiver muito baixo, menor do que 3,3, você não está autorizado a começar a insulina e você vai precisar repor o potássio. Isso porque insulina joga potássio para dentro da célula. Se eu já tenho um potássio muito baixo, o que acontece? Eu vou arrumar um segundo problema para minha vida. Então, antes de começar a insulina propriamente dita, eu vou precisar repor o potássio. Quanto? 50 mEq. E aí você me pergunta: poxa, Samantha, como que de fato eu reponho 50 mEq? Isso vai depender. Qual que é a ampola que você tem disponível no seu hospital? Se por acaso você tiver a ampola de 10% disponível, você vai precisar colocar 4 ampolas em 1 litro e infundir aí no mínimo 1 a 2 horas. Entretanto, se você tiver a ampola de 19,1% disponível no hospital que você trabalha, você vai colocar 2 ampolas em 1 litro e vai infundir no mínimo em 1 a 2 horas. Agora, se você coleta uma gasometria venosa, e aqui mais um parênteses, o potássio da gasometria venosa é super confiável, pode se basear por ele, e esse potássio tiver entre 3,3, 3,4 e 5, você pode começar a insulina, mas você também vai precisar repor o potássio porque você está num valor no meio do caminho. Só que aqui, ao invés de você precisar repor 50 mEq, você vai repor 25 mEq. E mais uma vez, poxa, Samantha, como eu faço essa reposição? Ampola de 19,1%. Uma ampola em 1 litro infunde em 1 a 2 horas. Agora, ampola de 10%, 2 ampolas em 1 litro e você infunde aí de 1 a 2 horas. Agora, se o potássio estiver acima de 5, 5,1 para cima, vai sem medo e começa a sua insulina, que está super seguro. Mas não se esqueça, daqui a 1 hora a gente vai fazer uma nova avaliação. Qual que é a segunda decisão que a gente vai tomar diante de um paciente grave com cetoacidose e que a gente coletou a gasometria? A segunda decisão vai ser: Samantha, como eu mantenho essa minha hidratação? Quem vai guiar como você vai manter essa sua hidratação vai ser o valor do sódio. Se o sódio estiver abaixo de 135, você pode manter a sua hidratação com soro fisiológico 0,9%, 250 a 500 ml hora.
Entretanto, se seu sódio estiver acima de 135, você vai precisar manter essa hidratação de manutenção, que é muito importante, com soro fisiológico 0,45. Mas qual que é o ponto aqui? Não existe soro fisiológico a 0,45 e você vai precisar montá-lo. Como que você consegue montar? 500 ml do soro fisiológico 0,9% mais 500 ml de água destilada. E aí você consegue montar o soro fisiológico 0,45. Uma outra observação que eu não posso deixar de te falar é que o valor desse sódio não é única e simplesmente olhar a gasometria e ver o valor do sódio, porque você vai precisar corrigir esse sódio. Sim, toda vez que você aumenta a glicemia acima de 100 mg por decilitro, então, por exemplo, eu passo de 100 e esse paciente está hiperglicêmico para 400 mg por decilitro, então a cada 100 mg por decilitro acima do 100 que eu considero como base, eu somo 2 mEq no valor do sódio. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está com essa glicemia de 400 e o sódio na gasometria dele é de 132, o sódio real dele não é de 132, porque cada 100 mg por decilitro acima do valor de 100 que eu considero como basal, eu vou subir o sódio em 2 mEq. Então aqui 400, eu subi quantas vezes o 100 em relação ao valor basal? 3 vezes, certo? Porque foi de 100 para 200, de 200 para 300 e de 300 para 400. Então eu subi 3 vezes em relação ao 100 basal. Então eu vou somar 3 vezes 2, porque cada vez que eu subo 100 mg por decilitro, eu somo 2 no valor do sódio, então eu vou somar 6. Então o valor real desse sódio não vai ser 132, e sim 138. Então aqui eu não vou conseguir manter, por exemplo, essa solução de hidratação base com o soro fisiológico 0,9%. Eu vou precisar manter essa hidratação com o soro fisiológico 0,5%. Então a segunda decisão é você pensar como que você vai manter essa solução de hidratação que vai precisar acontecer numa vazão de 250 a 500 ml/hora de acordo com o sódio, mas não é única e exclusivamente você olhar o sódio da gasometria, e sim o sódio corrigido. A cada 100 mg por decilitro que você sobe em relação ao valor basal da glicemia, que vai ser de 100 mg por decilitro, eu vou somar 2 mEq no valor do sódio. Então essa é a sua segunda decisão. A terceira decisão é: eu preciso ajustar a minha taxa de infusão da insulina ou tá ok? Então a gente vai falar de metas do HGT. A cada hora, o meu objetivo é que a glicemia reduza de 50 a 70 miligramas por decilitro. Então, se eu tenho um HGT de 400, eu quero que ele caia no mínimo, né, para 350. Se ele cair menos do que 50 miligramas por decilitro, eu vou dobrar a vazão da insulina que estava sendo infundida. Então, se esse paciente estava, por exemplo, com uma vazão de 7 ml/hora e ele apresentou uma queda inferior a 50 miligramas por decilitro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa vazão por 2 e eu vou colocar uma taxa de infusão de 14 ml/hora. Entretanto, se eu tive uma queda da glicemia superior a 70 miligramas por decilitro, eu vou passar essa taxa de infusão para a metade, então 3,5 ml/hora. E se eu tive a taxa que eu queria, a queda de 50 a 70 miligramas por decilitro, eu vou manter a vazão. Então, o meu objetivo, queda de 50 a 70 miligramas por decilitro de forma horária. Se caiu menos do que isso, eu dobro a vazão da insulina. Se caiu mais do que isso, eu passo a vazão pela metade. Se caiu o esperado, eu mantenho essa taxa de administração. E a quarta e última decisão é: poxa, eu vou precisar ou não repor o bicarbonato?
Quando a gente fala da cetoacidose, a gente é bem mais restritivo nessa reposição. Todos os protocolos das sociedades de controle de diabetes dizem que você só vai repor bicarbonato na cetoacidose quando o pH estiver menor do que 6,9. Você não repõe em situações diferentes a essa. Algumas diretrizes orientam você repor, mesmo quando o pH não estiver tão baixo, se você tiver um bicarbonato no chão, que é um bicarbonato ali menor do que 8. Mas, parênteses, isso aqui é um pouquinho controverso. A orientação maior é que você só reponha bicarbonato quando você tiver um pH menor do que 6,9. Como você faz essa reposição? Você vai fazer essa reposição de 1 ml por quilo e aí você vai avaliar 1 hora depois todos esses 4 parâmetros. Então não se esqueça, o paciente com diagnóstico de uma cetoacidose diabética não é um paciente para você deixar esquecido no canto do plantão. Você precisa avaliá-lo de forma horária e através da orientação de uma gasometria venosa, você vai sempre tomar 4 decisões. Posso iniciar a insulina, mantenho a minha hidratação, preciso mexer na vazão da minha insulina se eu tiver iniciado e preciso ou não repor bicarbonato. Esse tema e muitos outros relacionados do paciente grave e também do paciente ficha verde estão dentro da nossa comunidade em Tupaclass, o treinamento voltado para a sua segurança nos plantões. Semanalmente, arrisco a dizer que a gente discute aí pelo menos uns 4 casos de cetoacidose diabética por semana no grupo de discussão de casos. É um diagnóstico muito comum e você precisa estar preparado. Conte com a gente. Te vejo na comunidade em Tupaclass.